Olá, Rafael Rainer aqui, médico endocrinologista há quase 25 anos e na última década com uma abordagem um pouco zen da medicina. Hoje eu vou estar com vocês e nós vamos falar sobre saúde e bem-estar. Vou apresentar a vocês a metodologia das 16 fatias da saúde integral, da harmonia e do bem viver. Uma abordagem holística para uma vida plena. Afinal de contas, o que é essa abordagem e como ela surgiu? Para que você possa entender um pouco melhor o que vai se desvelar na tua frente nos próximos minutos, eu preciso tentar te passar um pouco do meu background, um pouco da minha história. Como praticamente todo médico aqui no Ocidente, a gente passa por uma formação cientificista, né, voltada basicamente para análise técnico-científica de ensaios clínicos, de estudos, um mundo bioquímico, biofísico, e a gente esmiuça no nível molecular, digamos, cada doença, cada enfermidade, cada patologia, e dessa forma a gente busca compreender as causas e as consequências e praticamos uma abordagem reducionista, né, focada em medicamentos que são geralmente antagônicos àquilo que está causando desequilíbrio no corpo humano. Entretanto, essa abordagem reducionista, ela funciona muito bem em algumas situações, mas ela não consegue aprender o todo do que poderia ser considerada a saúde humana, a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida. Isso sempre me incomodou, né? Como médico endocrinologista, eu conseguia facilmente reverter situações, desequilíbrios hormonais e metabólicos, ou sempre que, obviamente, isso não exigisse um mergulho mais profundo, né, na mudança do hábito de vida, do estilo de vida, que são essas doenças crônicas, como as dislipidemias, como diabetes, obesidade, que exigem uma intervenção, uma participação muito intensa das pessoas, dos principais interessados, né, dos nossos pacientes. Então, tirando esses casos, a gente conseguia rapidamente promover esse equilíbrio, esse reequilíbrio, mas isso não necessariamente levava as pessoas a terem de volta aquela vitalidade, aquela energia, aquela disposição, aquela sensação mesmo de plenitude, de bem-estar. Mas ok, era o jeito que eu tinha aprendido a fazer medicina. Então aquele incômodo persistiu até que a vida foi me trazendo uma série de oportunidades e de estímulos, né? Essa vida me levou a praticar meditação, depois de algum tempo estudar meditação. Então eu fiz MBSR, que é Mindfulness Based Stress Reduction, redução do estresse baseado em mindfulness, terapia cognitiva baseada em mindfulness, terapia cognitiva baseada em mindfulness para crianças. Então essas formações me aproximaram do conhecimento de como a meditação pode influenciar positivamente a saúde humana. Fiz formação em terapia ayurvédica, então sou terapeuta ayurveda, sou professor de yoga integrativa e Sri Yoga, e também fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Isso depois de já ter publicado um livro sobre ciência da felicidade, que se chama O Fim da Busca, no qual compilei alguns estudos científicos sobre o que faz de nós, seres humanos, pessoas mais satisfeitas, mais felizes, e como a gente pode hackear, né, esses conceitos que nos levam a uma vida mais satisfatória, sem querer ser nenhum livro de receitas ou algo determinístico, mas dando algumas pistas nessa direção. Então, da reunião desses saberes, né, que misturam a ciência moderna, ocidental, e a sabedoria ancestral e também a sabedoria oriental, surgiu na minha cabeça, alguns anos atrás, lá por 2014, 2015, uma nova metodologia para ajudar as pessoas a emagrecer. Esse programa que eu lancei na época, em 2015, chamado 7P, Programa de Emagrecimento Sustentável em 7 Passos, ele já trazia em si o cerne do que viria a ser esse 16F, né? Essas 16 fatias. Ali eu já agreguei num programa de 3 meses, que depois foi ampliado para 6 meses,
conceitos que iam para bem além da alimentação, da atividade física, da hidratação, do sono. A gente incluía atividades de modulação do estresse, autoavaliação, automonitoramento. Então ali surgia um embrião do que viria a ser o que hoje vocês vão ver como as 16 fatias da saúde integral, da harmonia e do bem viver. Essa nossa conversa de hoje, ela basicamente é uma introdução. Ela visa fazer você pensar diferente sobre a tua própria vida, sobre o teu equilíbrio, sobre o teu bem-estar, para tentar preencher algumas peças do quebra-cabeça. Algumas coisas que eu vou falar aqui hoje são bem óbvias, mas outras talvez te gerem algumas faíscas e te façam pensar melhor sobre aspectos da tua vida que possam ser melhor desenvolvidos, melhor equilibrados. Afinal de contas, todos nós estamos aqui num processo de evolução continuada, ninguém está pronto, né, iluminado, perfeito. Então, vamos que vamos. Bom, o que diferencia? Deixa eu tentar reduzir aqui um pouquinho, só um pouquinho essa minha imagem aqui do cantinho. Vou colocar ela aqui para cima. Acho que aí não vai atrapalhar nada. Vamos lá. Isso. Aí, melhor. Então, o que diferencia essa metodologia das demais? Bom, acredito que vocês vão ver que uma das grandes diferenças é justamente essa preocupação com o holos, né? Com o todo, uma visão sistêmica e verdadeiramente integrativa da saúde. Quando a gente ouve hoje em dia falar sobre medicina integrativa, a gente vê que um grande grupo de profissionais se apoderou desse nome e acaba fazendo mais do mesmo, desenhando, digamos assim, ou pintando um quadro de que a visão integrativa continua no mundo biofísico e bioquímico, ou seja, você faz exames de vanguarda, você faz análise das fezes, você faz a metabolômica, nutrigenômica e todas essas palavras complicadas, né, que acabam trazendo uma certa aura de respeito e de vanguardismo para certos grupos de colegas, quando muitas vezes a gente está falando de atividades que ainda são bem pseudocientíficas, assim, elas não têm um embasamento muito duro e serve para, digamos assim, trazer uma aura de encanto, de novidade. Isso nem sempre está a serviço, ao melhor serviço da saúde e do bem-estar das pessoas, e sim para trazer um certo destaque, distanciamento, diferenciação dos profissionais de saúde, que são os maiores beneficiários desse processo. Então, sou bastante crítico em relação a uma parte do que vem sendo apresentado hoje como essa visão integrativa, porque muitas vezes o público leigo não sabe o que há por trás e nós médicos conseguimos conceber e perceber quais são os interesses que estão em jogo. Então, o que diferencia essa metodologia é realmente incluir aspectos que vão para além do modelo bioquímico biofísico da medicina ocidental, incluindo conceitos bioenergético-espirituais advindos do Ayurveda e também noções que agregam de verdade corpo, mente, espírito, né? E agregam nem sempre hábitos ou vivências que são tão palpáveis pela ciência, mas que são claramente discerníveis e detectáveis e perceptíveis por cada pessoa à medida que você executa e implementa na sua vida. Então, sem mais delongas, já vamos entrar na metodologia para não tomar muito teu tempo, e eu vou te encher de alguns exemplozinhos práticos também para que você possa ter uma pequena noção do que seria em cada fatia e como que isso pode ser integrado ao final na tua vida em busca de um melhor equilíbrio, de uma melhor saúde e bem-estar. Bom, a endocrinologia Zen, então, essa é uma logomarca que eu utilizo, ela é o nó infinito do budismo, né, o nó da originação dependente. Ele nos lembra que todas as coisas estão interligadas, né? Então, meu receituário aqui no consultório traz essa logomarca, né, que em todo lugar eu tenho na minha casa um neon desse logotipo, para que eu sempre lembre que está tudo interligado e que eu preciso analisar um dado dentro de um contexto mais amplo, mais abrangente. Então, nosso hipotálamo está conectado com a hipófise, que está conectado às nossas glândulas, que estão conectadas ao nosso ambiente externo, às nossas relações, às nossas emoções,
às toxinas ambientais, aos alimentos que nos, digamos, nos fazem mais fortes, mais saudáveis, mas que também podem nos adoecer. Então essa endocrinologia zen, esse termo que eu cunhei, ele tenta trazer isso, essa percepção de que existe algo sobre o qual a gente precisa meditar, internalizar, que vai além daquilo que nos é apressadamente apresentado pela mídia, por alguma informação que passa rapidamente nas redes sociais. A gente precisa realmente meditar sobre tudo e entender aquilo que faz mais sentido para nós, individualizar tanto quanto possível, mas com conhecimento que sempre que possível precisa estar bem consolidado antes que a gente compre qualquer informação como verdadeira. E também, dentro dessa perspectiva, né, essa metodologia das 16 fatias da saúde integral da harmonia do bem viver, ela é apresentada não na minha consulta médica tradicional, mas dentro de algumas consultorias que eu faço em endocrinologia zen. Então é um processo mais profundo, mais demorado, feito com relativamente poucas pessoas, e também vai estar presente dentro da comunidade do ecossistema do Cada Vez Melhor, que será lançado em breve, e essa comunidade ela pretende então ajudar as pessoas em um processo de autoconhecimento, crescimento pessoal e autotranscendência rumo ao bem comum, utilizando uma série de ferramentas que passam pela instalação de bons hábitos, pela ciência da felicidade, pela psicologia positiva, utilizando conceitos ocidentais, orientais e ancestrais de saúde, de equilíbrio, de gestão do tempo, de produtividade feliz e tudo mais. Então esse ambiente, esse ecossistema está sendo criado e dentro de poucos meses ele estará disponível para benefício de todos os seres humanos. Bom, esse aqui é um resumo então da roda da vida das 16 fatias. Então você pode ver que ela começa com ar, né, nosso alimento mais essencial, segue pela água, alimentação, atividade física, adormecer. Até aí você já deve ter visto, né? Tudo com a letra A. Sim, eu consegui criar a roda inteira com a letra A. Adormecer, afeto e amor, atividade de modulação do estresse, autonomia, aprendizagem e aptidão, aleatoriedade e atração, alteridade e altruísmo, ânima, agora, autoavaliação, autoconhecimento e autocontrole, avaliação e acompanhamento especializados e ação. Então, todos nós, em relação a cada uma dessas 16 fatias, nós estamos em um determinado grau de evolução. Por exemplo, uma coisa é o que eu sei sobre uma determinada fatia. Então, o que é preciso saber sobre o ar para que eu me torne um mestre do ar, né? Será que eu estou no nível 1, no nível 2, no nível 3 ou no nível 4? Será que eu domino tudo o que é preciso saber sobre ar, sobre a água, sobre a alimentação? Como está o meu conhecimento? Até que ponto eu dediquei tempo da minha vida para masterizar, para me tornar o melhor possível dentro dessa fatia? E para além do conhecimento, será que eu coloco em prática na minha vida esse conhecimento? Será que eu sei, por exemplo, em relação ao ar, que o PFOA, que é liberado pelas panelas de Teflon quando são riscadas e que começam a emitir vapores que são tóxicos e podem causar câncer renal, de intestino, por exemplo, será que eu só sei disso na prática porque eu li na internet, ou vi um filme ou sei lá, uma notícia sobre, mas eu tenho um monte de panelas riscadas e não estou nem aí para isso? Será que existe uma coerência entre o que eu sei e o que eu pratico? Ainda falando sobre o ar, né? Será que eu pratico, quando estou ansioso, exercícios de respiração consciente? Eu tenho conhecimento de pranayamas que me ajudam a me acalmar, ativar o meu sistema, meu nervo vago, meu sistema parasimpático, para que minha frequência cardíaca reduza, para que eu não tenha sintomas de ansiedade, de angústia? Ou, pelo contrário, quando eu estou com uma baixa energia, com uma indisposição, uma falta de vontade de fazer as coisas, será que eu consigo praticar uma respiração energizante que me leve para um outro estado, me faça enfrentar aquele dia que eu acordei mais amuado, mais cansado?
Então, imagina isso sendo implementado ao longo da nossa vida, dentro de uma comunidade de pessoas afins, buscando autoaperfeiçoamento e que trocam entre si experiências em relação a essas 16 fatias, né? O ecossistema trazendo mentores, facilitadores e próprios usuários em processo de autoaperfeiçoamento, trocando suas experiências em círculos de apoio mútuo e de ação. Então isso é o cada vez melhor, essa comunidade e esse ecossistema que a gente está desenhando e que em breve será apresentado aí ao público em geral. E vocês estão recebendo aí em primeira mão essa informação que ainda não foi apresentada até essa data em nenhum outro local, não dessa forma. Então, vamos lá, a primeira fatia, né? O ar, sopro da vida. O ar, então, como eu falei, esse nosso primeiro e mais essencial alimento, né? 2-3 minutos que você não tem acesso ao ar, ou 4, você cessa a sua vida, né? Ela deixa de existir. Então, não só em relação à qualidade do ar que a gente respira, mas formas de respirar. Quantas vezes a gente passa o dia respirando de forma superficial, né? E a influência que isso tem na nossa saúde. Então, nesse módulo, por exemplo, nessa fatia, a gente aprende dentro da metodologia das 16 fatias. Isso pode ser novamente feito em um processo de atenção individual, né? Nessa consultoria que eu faço de endocrinologia Zen. Então, analisando para cada pessoa quais são as soluções ideais para cada uma dessas fatias e quais são os problemas principais que a pessoa tem na sua vida nessas fatias. Mas também a gente vai fazer isso de forma coletiva e bastante mais acessível, economicamente falando, dentro da comunidade, do ecossistema. Então, ensinar técnicas e aprender técnicas de respiração consciente, são mais de 80 pranayamas aí à nossa disposição. James Nestor escreveu um livro chamado Respire, que eu falo extremamente bem porque ele abre a nossa percepção sobre a importância da respiração para muito além daquilo que a gente imagina na superfície que a respiração pode trazer de benefício para o ser humano. Então, para dar alguns exemplos em relação ao ar, exemplos práticos, né, de coisas com as quais a gente precisaria estar se preocupando, praticar respiração consciente, os pranayamas todos os dias para melhorar a concentração, reduzir o estresse e inúmeros outros benefícios. Realizar caminhadas em áreas naturais, verdes, para melhorar a qualidade do ar consumido ao longo do nosso dia. Manter algumas plantas dentro de casa, obviamente essas plantas precisam ser estudadas para que a gente possa obter realmente benefício e não ter prejuízo. Então a gente não pode atrolhar a nossa casa de plantas, porque isso também pode ser deletério em alguns casos. Utilizar purificadores de ar em ambientes fechados, em situações específicas. Evitar a exposição a poluentes, fumaças tóxicas e por aí vai. Nossa segunda fatia, a água, né? Fonte de vida e pureza. Aí. A água compraz aí mais de 50%, 60% do nosso corpo. Então é importante preservar a água não só para o nosso consumo imediato, mas a água na natureza em si. Tentar não fazer com que nós tenhamos acesso, mas ter essa preocupação ecológica para que todos nós e as próximas gerações tenham acesso a uma água potável e saudável. Então, conhecer quais são os mecanismos de hidratação adequados, não só falando de números, quantos ml por dia a gente deveria ingerir, mas também os outros líquidos que a gente ingere, quais seriam os limites saudáveis. Então, uma mulher que tem edema nos membros inferiores, por exemplo, isso tem a ver com a água, né? Tá com edema. Será que isso é excesso de sódio? Ela toma 1,5 litro de água mineral todos os dias com gás. Essa água mineral tem um alto teor de sódio. Será que isso está sendo ou não está sendo responsável? Tem outro fator? Então, tudo que pode ter a ver com água e líquidos corporais na natureza vai ser discutido e apresentado, né? nesse módulo ou nessa fatia. Então, por exemplo, beber ao menos 2 litros de água por dia. A gente sabe que existem outros números, né, que seriam mais específicos. No mínimo 30, idealmente 35 ml por quilo de peso por dia. Na população em geral, esses números têm que ser adaptados em pessoas com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, algumas situações específicas requerem modificações desses números. Mas então isso é muito importante a gente saber, ter esse conhecimento e, mais do que conhecimento, novamente, colocar em prática na nossa vida. Utilizar filtros de água, quer sejam eles filtros de barro ou filtros elétricos. Evitar bebidas açucaradas, usar bebidas como, por exemplo,
águas saborizadas no lugar, consumir frutas e vegetais ricos em água, melancia, pepino, nossa, são riquíssimos em água, monitorar a ingesta de água a partir de um aplicativo e por aí vai. Em relação à alimentação, bom, alimentação a gente poderia ficar não dias ou semanas, meses falando, e na verdade não tem fim. Muitos conflitos na informação sobre o que é saudável e o que não é. Então já te antecipo, apesar de existirem algumas recomendações gerais em relação à alimentação, a gente precisa novamente individualizar. A gente não pode pensar na alimentação para uma população ocidental, por exemplo, do Brasil, do sul do Brasil ou do norte do Brasil, da mesma forma com que a gente pensa uma população que mora na Indonésia, né, por exemplo. Então é completamente diferente, culturalmente diferente a ingesta, por exemplo, de gordura saturada lá e aqui. Então o óleo de coco que cai bem numa população do sul da Ásia pode não cair bem num gaúcho que já come um monte de gordura saturada, carne vermelha, queijo e tudo mais. Então essa individualização, né, precisa ser compreendida e essas nuances precisam ser esclarecidas, porque as informações que estão sendo passadas na internet, elas são muito joio e pouco trigo. Elas são apresentadas de forma generalizada, com interesses por trás, interesses de criar muitas vezes especialistas. Eu sou especialista em dieta cetogênica ou em dieta paleolítica, então ouça o que eu tenho a dizer, é só benefícios, quando na verdade não é. A gente precisa ter esse discernimento e compreender que algumas dietas e recomendações alimentares são mais adequadas para algumas pessoas, outras para outras, e outras precisam de um determinado equilíbrio, 70, 20, 10%, né? Outras 60, 20, 20, por exemplo, etc. Né? A gente não pode generalizar sem conhecer cada indivíduo, e um dos objetivos é conseguir passar o conhecimento para que a pessoa possa fazer adaptações de acordo com a sua própria realidade. Alguns exemplos, né, do que poderiam ser metas dentro de uma checklist aí, de um hábito que a gente deveria, de um conjunto de hábitos que a gente deveria desenvolver: utilizar refeições orgânicas e frescas sempre que possível, reduzir alimentos processados ricos em açúcar, isso é mister em qualquer dieta saudável. Olha que interessante, experimentar receitas de diferentes culturas para diversificar a alimentação, descobrir novos sabores, nutrientes, temperos e tudo mais, né? E aí, qual é esse item aí será? Atividade física, movimento é vida. Então o exercício físico é absurdamente necessário, né? Redução aí de incidência de depressão, melhora do perfil lipídico, então menores níveis de colesterol e triglicerídeos, menores níveis de glicose, menores níveis de pressão, e com isso menor risco de doença cardiovascular, de infarto, AVC, inclusive de câncer nas pessoas que se exercitam. Então uma vida melhor, mais livre de dores, de restrições, e obviamente mais longa também. Aumento de libido, né, de vitalidade, de energia vital. Então não fazer exercício, vencer essa inércia que muitas vezes conseguir criar uma rotina, é fundamental, e nesse módulo a gente aprende todos os hábitos possíveis para criar uma rotina de atividade física prazerosa, ou tão prazerosa quanto possível, né? Porque às vezes o início realmente é dolorido para quem não tem esse hábito, mas depois de algum tempo a boa notícia é que até nas pessoas que não gostam de fazer atividade física se consegue criar vias neurais que transformam esse exercício inicialmente difícil, que exige muita força de vontade, em algo automático, né? Um hábito de fato. Isso é o que nos alenta para realmente estimular as pessoas para além desse período inicial difícil. Ele passa a ser algo que faz parte da vida, né? Então tentar fazer uma das coisas mais recomendadas aí. As pessoas perguntam assim: doutor Rafael, o que eu devo fazer? Eu devo fazer caminhada? Devo fazer musculação, pilates? Bom, o ideal seria que a tua rotina de atividade física fosse diversificada, que tenha aeróbico, uma caminhada ou corrida, bicicleta, natação, zumba, etc. Que tenha exercícios também de força e flexibilidade, que trabalhe mobilidade, trabalhe força, e também o cardio, né, para que você possa ter realmente o maior benefício possível
e o envelhecimento saudável, né? Que você possa manter tua independência o máximo da tua vida. Então, praticar e estabelecer metas semanais, praticar atividades físicas ao ar livre, fazer aulas em grupo para motivar, fazer esportes de equipe ou com algum parceiro para que você possa ter o compromisso com essa pessoa, né? Todos são exemplos práticos bem bacanas de como você pode equilibrar essa fatia na sua vida. E existem inúmeras ideias a mais para que você desenvolva equilíbrio e maestria. A maestria só vem com a prática, tá? Você pode ser mestre na teoria, saber tudo o que fazer, você pode ser professor de educação física, mas pode não praticar, né, a atividade física e você não vai ser mestre, você vai ser no máximo nível 3, que o conhecimento te leva até lá, o nível 4, dentro aí da metodologia das 16 fatias, é quando você aplica de forma rotineira, de forma constante, aquela fatia, né? Você atinge um certo nível de execução prática. Deixa eu só ligar aqui a bateria do computador. Prontinho. E essa fatia tão importante, adormecer, a arte do descanso. Bom, todo mundo que já passou alguns dias sem dormir sabe como é miserável a nossa vida quando a gente passa 2, 3 ou mais dias com sono inadequado. A gente começa a sentir cansado, desanimado, sem vontade de fazer nada. Sem contar que, né, aumenta aí o nosso cortisol, nosso hormônio do estresse, a gente começa a ganhar peso, a gente começa a ter dor pelo corpo. Tudo começa a ficar mais difícil se a gente não descansa, se a gente não tem um sono profundo e restaurador. Então, nessa metodologia, a gente vai aprender as mais de 50 técnicas para bem além da medicina ocidental. Existem técnicas de yoga nidra, do yoga, existem os conceitos do biohacking lá dos países nórdicos, né? Eles fazem congressos específicos de biohacking voltados inclusive para sono. Então, eu tenho acesso a essa literatura, eu compartilho isso dentro das consultorias individuais e também vai ser compartilhado lá no grupo. Então, desde como criar um ambiente propício para o sono, não é só luzes apagadas, todo mundo sabe que, né, evitar o uso de telas próximo da hora de dormir é muito salutar, mas como fazer isso, né? Eu estou tão habituado, então como que eu crio uma estratégia para começar a reduzir e aumentar o gap, o tempo que eu fico usando eletrônicos perto da hora de dormir? Então, limitar a ingesta de cafeína, usar técnicas de relaxamento, como, por exemplo, respirações conscientes, meditações guiadas ou meditações individuais mesmo, para quem já tem prática, ter acesso ao conhecimento do Yoga Nidra, essas técnicas de relaxamento profundo do yoga para indução de sono profundo e reparador, rotina relaxante antes de dormir. Todos esses são exemplos excelentes, né, para nos tornarmos mestres e melhorarmos, equilibrarmos essa fatia da saúde integral, da harmonia e do bem viver. Bom, a gente chegou até esse momento ao quinto item, né? Todos esses 5 primeiros, eles são bastante óbvios, né? Todo mundo acha que são 5 ou são 4? Ar, água, alimentação, atividade física e sono, né? Adormecer, são os 5 primeiros. Então, esses 5 primeiros, eles são bastante relacionáveis à nossa saúde, né? Então, e os outros? Será que os outros também têm a ver? Lembra que a metodologia, ela fala sobre saúde, ela fala sobre bem-estar, que são os nossos temas de hoje, e nosso bem viver de uma forma global, né? De uma forma, digamos, equilibrada, tão harmônica e plena quanto possível. Como é que está a tua energia por aí? Está me acompanhando? Então, espero que sim, e vamos mergulhar nas outras fatias e vamos ampliar os nossos horizontes, começando a compreender aspectos que talvez não sejam tão óbvios assim, mas que tem total relação com a forma com a qual a gente evolui na nossa vida, a gente flui de forma energizada, de forma equilibrada, de forma saudável, plena e feliz. Próximo item, então, tá aí. Afeto e amor, pilares do bem-estar. Bom, então, relacionamentos saudáveis, relacionamentos tóxicos, relacionamentos conflitivos, com atrito, que nos energizam, que nos drenam energia,
Então, aspectos de inteligência emocional, comunicação eficaz e não violenta, busca de conexões profundas, significativas. Esse é o objetivo desse módulo. Então, técnicas, ferramentas, estratégias, insights, tudo que a gente tiver para conseguir transformar, muitas vezes, relacionamentos que podem estar desgastados, podem estar em conflito, vai ser o objetivo deste módulo. Por exemplo, quem ainda não acompanha o Gottman Institute, né? Tem o Instagram, Facebook, tem o site deles. Eles estudam relacionamentos há quase 3 décadas e publicam estudos e são referência em bons relacionamentos. Então existe uma série de técnicas. Eles escreveram sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, dos relacionamentos. O Gottman, ele consegue prever com 80 e poucos por cento de precisão se um casal, a partir de certos sinais, tem chance de estar ou não junto nos próximos 5 anos, baseado nesses cavaleiros do Apocalipse, né? Então isso é um assunto bem importante de discutir aqui, para que você possa, a tempo, se você quer manter o seu relacionamento, por exemplo, de forma feliz, ou quer recuperar alguns aspectos, é bem importante você perceber sinais de que ele pode estar indo para o brejo, né? Então, às vezes a gente deixa para querer reparar as coisas muito tarde, isso não faz bem para ninguém. Muito importante esse aspecto como forma de bem-estar e bem viver. Então, demonstrar apreciação regularmente, através de palavras e ações, passar tempo de qualidade juntos, então talvez sair para um jantar sem o celular, deixar ele em casa, ou deixar ele no bolso ou na bolsa, não colocar nem em cima da mesa, tentar resolver conflitos de maneira construtiva, separar tempo para si mesmo, para o auto-amor, para o autocuidado, para aí poder, né, energizado, sentir, estar mais disponível, mais presente para o outro, definir limites de forma clara, muitas vezes até escrever junto com a pessoa, não chegar a impor um conjunto de regras, mas amor, vamos sentar aqui, vamos estabelecer alguns limites, porque olha, a gente tem pisado nos calos um do outro, o que você acha da gente, né, tornar claro as coisas que estão nos incomodando e vamos a partir daqui tentar fazer um pouco diferente, já que a gente se gosta e temos filhos ou sei lá o que, queremos crescer juntos e melhorar juntos, reduzir o estresse. Então, várias dicas assim, várias formas com que a gente pode na prática, novamente, né? Na comunidade isso vai ser apresentado na forma de ferramentas, de técnicas, de práticas, de exemplos, de histórias. Nos atendimentos individuais eu consigo fazer isso, obviamente, né, com o foco laser assim, no que está acontecendo na vida daquela pessoa, usando uma série de ferramentas diagnósticas que vêm de todas essas áreas, da medicina ocidental, da psicologia positiva. A gente faz testes de força de caráter, a gente faz questionários ayurvédicos para conhecer esse mundo bioenergético espiritual, e assim a gente mergulha na individualidade, na singularidade de cada ser humano. E aqui, então, a gente chega na modulação do estresse, encontrando o equilíbrio. Aí a gente aprende uma série de técnicas das mais variadas possíveis para redução do estresse, para busca de equilíbrio. Mindfulness, yoga, prática de transcendência, exercícios físicos voltados para redução e modulação do estresse, hobbies, né? Então, tudo isso aqui é identificado e sugerido do ponto de vista tão mais individual quanto possível. Por exemplo, identificar gatilhos de estresse. Às vezes as pessoas elas não percebem que o corpo já está transbordando, já está gerando sintomas de impulsividade, irritabilidade, ansiedade, medo irracional, né? Então o estresse já está presente, sensação de burnout chegando, né? Uma incapacidade de lidar com as coisas mais básicas da vida. Então, integrar atividade de lazer e descanso na rotina semanal, ter o seu tempo sagrado, que pode ser diário, 15 minutos, meia hora, 1 hora, se for possível por dia, para você, ou então 2 horas na semana, ou um turno da semana, não sei, você tem que criar esses momentos de pausa, né? Entrar na tua caverna ali sagrada e conseguir organizar isso com a tua família, né? Então eu sei que às vezes parece impossível, porque a gente nunca tomou para nós a capacidade de dizer não e dizer para a pessoa, olha, eu sei que eu tenho cuidado do nosso filho manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite a semana inteira, mas eu preciso de um tempo para fazer as minhas coisas, para poder relaxar, para poder
reenergizar e tudo mais. Usar técnicas de gestão do tempo para equilibrar compromissos e lazeres. Existem várias técnicas de produtividade feliz, não aquela produtividade que está voltada somente a fazer mais e mais e mais e mais. Então a gente vai aprender isso também aqui e também em outros módulos. Exercício novamente, busca de apoio profissional quando necessário. E aqui, bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre autonomia, né? Autonomia, ela é vista como essa nossa capacidade de viver de acordo com os nossos valores e crenças e colocando limites saudáveis e buscando independência nas diferentes esferas da vida. Relação à questão financeira, de transporte, de comunicação, de moradia. Então, ser autônomo em várias áreas da vida, em todas quanto possíveis, a gente não existe essa coisa de independência plena e absoluta, não é nesse sentido, é mais um sentido de uma codependência ou de uma interdependência, seria o melhor termo, né? Então, quando eu vou vou cozinhar um arroz na minha casa, estou cozinhando arroz na panela da minha casa, eu preciso entender que aquela casa é minha, mas aquela panela foi construída por alguém, com metal que foi extraído por alguém. Aquele arroz foi plantado, foi colhido por alguém, foi transportado, embalado por outra pessoa, transportado para o supermercado por outra. Teve um rapazinho que trouxe do estoque, colocou na frente, teve o caixa do mercado que passou aquele arroz. Então, nossa, quantas coisas aconteceram, o gás, de onde que ele vem, onde que ele é extraído. Então, esse exemplo mostra muito claro que a interdependência, né, aquela que a gente falou lá no símbolozinho, né, aí, ó, interdependência, que está tudo interconectado, né, ela existe, mas dentro desse contexto de interdependência, a gente obviamente deve ser autônomo, a gente deve exercer nossa vida de acordo com nossos valores e crenças, sempre, obviamente, respeitando os limites das outras pessoas. Então, olha que interessante, aprender a cozinhar pratos saudáveis para ter soberania alimentar, controle sobre a nossa própria alimentação, não depender de tudo que vem de fora, tudo que a mídia nos empurra como sendo prático e saudável. Então, conseguir equilibrar isso, né? O que a gente realmente deseja. Se eu desejo um corpo mais saudável, talvez eu precise, né, construir um pouco das práticas que são necessárias para que isso aconteça. Saber gerenciar as minhas finanças pessoais, criar um orçamento daquilo que eu posso gastar, economizar para algo maior que eu queira planejar para o futuro e tornar isso algo sine qua non, assim, algo sem o qual eu não consigo viver, assim, no sentido de que assim, eu preciso abrir mão do momento presente, de gastar tudo que eu tenho para aquilo, e eu vou reorganizar a minha rotina, né? Desde que obviamente eu queira fazer isso, que esse objetivo maior faça sentido para mim, tomar decisões baseadas em pesquisa e reflexão própria. Muitas vezes as pessoas vivem no automático, só fazendo aquilo que lhes é pedido a fazer, sem gerenciar o próprio tempo. Então, nesse módulo, nessa fatia, a gente aprende a fazer isso, definir objetivos pessoais de curto e longo prazo, então criar e revisar metas para a vida. Eu tenho uma metodologia chamada Pratirup, que é onde a gente cria um conjunto, um workshop de 2h30 com um livro de trabalho de cerca de 30 páginas, onde depois dessas 2h30 você constrói um conjunto de recomendações para a tua vida. E você pode refazer essa metodologia quantas vezes você quiser. Os mais, digamos assim, intensos querem fazer a cada 3 meses. Já digo que é difícil, não vai mudar muita coisa, mas a cada 6 meses ou uma vez por ano você pode refazer essa metodologia e ir modificando, né, as tuas recomendações para a tua própria vida. Muito bacana, é uma ferramenta de autoconhecimento e de alinhamento com a própria essência. E aí, o que mais a gente precisa saber aí sobre as 16 fatias da saúde integral, da harmonia e do bem viver? Que módulo é esse? Que fatia é essa? Essa é da aprendizagem da aptidão, né? Eu sou um fervoroso adepto do lifelong learning, da aprendizagem continuada ao longo da vida. Então, é nessa fatia que a gente enfatiza essa grande vantagem humana que é de aprender sempre e desenvolver cada vez mais nosso conjunto de habilidades. Então, a gente não só aprende coisas objetivas, mas a gente aprende a aprender melhor, de forma mais eficiente, a usar menos tempo para incrementar o nosso pool não só de conhecimento, mas também
fazer essa transladação de conhecimento em sabedoria, né? Incentivando curiosidade, criatividade, né? Como forma de crescimento pessoal e profissional. Então, estimular, por exemplo, uma pessoa a fazer um curso online para adquirir não só se inscrever, né? Se inscrever e realizar, porque a maior parte das pessoas que se inscrevem nesses cursos, elas começam e acabam abandonando por N razões. Então, ler livros, não só de assuntos que a gente gosta. Eu gosto dos livros da Zílbia Gasparetto, gosto de livros espíritas. Beleza, que bom, siga lendo esses livros, mas será que não está na hora de diversificar um pouquinho e aprender sobre outros assuntos? Nem sempre. Será que essas novas conexões neurais não podem trazer benefício? Eu só ando lendo romance. Será que ler algum livro técnico não pode me ajudar sobre um determinado assunto? Com certeza. Então, participar de workshops e palestras sobre temas variados, ensinar uma pessoa, a gente sabe que é uma das melhores formas de aprender é mentorar ou ensinar alguém. Então, de algo que eu li ou aprendi, eu preparo um pequeno resumo, posso ensinar aos meus filhos, posso ensinar alguém na minha vizinhança, por exemplo, né? Me desafiar a ser esse tutor, esse mentor, espalhar conhecimento e tudo mais. Bom, e aqui? O que essa imagem será que representa na tua cabeça? Qual é a fatia? Aleatoriedade e atração. Vamos voltar para a imagem, olha. Quantos caminhos possíveis, olha o universo ali, aparentemente aleatório, será que ele é todo determinado, hein? Bom, aqui a gente então discute nessa fatia a mudança, a incerteza, a serendipidade, aquilo que acontece fora do nosso controle e como a gente pode, de certa forma, se aproximar ou fazer com que coisas que a gente deseja se aproximem de nós, né? Essa atração, né? Mas não de uma forma esotérica ou mística, simplesmente de uma forma a reconhecer que quando a gente está atento para uma determinada direção, as coisas acontecem mais porque simplesmente a gente está olhando para isso, a gente está dando atenção, né? Se diz que serendipidade é isso, né? É a oportunidade ou a sorte que acontece quando a gente está preparado, é aquilo que acontece quando você está preparado, as coisas começam a vir ao nosso redor. E então, nesse sentido, tem técnicas para lidar com isso, tem técnicas para lidar com mudança, então tem técnicas para desenvolver senso de desapego e de impermanência, né? Que são lições que o budismo nos traz, que são tão importantes para minimizar sofrimento, quando morre um bichinho de estimação, um familiar, quando a gente perde emprego, acontece alguma catástrofe, algo não esperado, então que eu chamo de aleatoriedade, né? Coisas que são aleatórias, não esperadas. Como lidar com a mudança, como evitar esse sofrimento que inevitável é o que pode causar sofrimento, mas o sofrimento em si, o lidar com ele, pode ter vários graus. Tem pessoas que ficam destruídas quando acontece um determinado evento e outras pessoas lidam bem melhor. Que bom seria se todos nós lidássemos bem melhor que isso, e tem como a gente aprender, principalmente se isso for feito de forma antecipada, não na hora que acontece, né? Então, se você não tem uma preparação para isso, é muito mais difícil de lidar. Mas tem forma de se preparar para o que é inevitável, não um evento catastrófico em particular, mas uma série de eventos ruins que podem acontecer na nossa vida, e algumas pessoas lidam muito melhor com elas. Vamos aprender a lidar com a aleatoriedade. Então, escrever diários para processar e aceitar altos e baixos da vida é um exemplo. Visualização positiva, por mais, de novo, místico, esotérico que pareça, já tem estudos científicos que mostram que podem trazer benefício, né? Próprios atletas, como Michael Phelps, por exemplo, o maior ganhador de medalhas olímpicas aí do mundo, né? 18 medalhas de ouro nas Olimpíadas, praticava visualização. Então ele fazia todo o trajeto, cada braçada que ele dava, ele conseguia antecipar e visualizar. Então já tem estudos que falam de visualização positiva com muito bons resultados. Então aprender a fazer isso de forma eficiente, em que situações da vida isso pode ser utilizado, se adaptar a mudanças inesperadas com resiliência, abertura, flexibilidade, que técnicas a gente pode usar para isso, né? Participar de comunidades e grupos de apoio. O próprio Cada Vez Melhor tem desenhado dentro dele os círculos de apoio mútuo e ação, né? Os camas. Então, ali as pessoas que forem participar da rede, elas vão se reunir com outras pessoas com interesses afins nesses processos de autodesenvolvimento, e elas vão servir como
uma vai ser corresponsável pela outra, sabe? Você vai apresentar no grupo lá os teus objetivos, o que você quer desenvolver, e as outras pessoas vão ser como se fossem os teus aliados, vão ficar de forma positiva te monitorando, te estimulando, e você também, em contrapartida, vai estar ajudando as outras pessoas, né, guiando elas, estimulando quando elas estiverem desanimadas, a seguirem nesse processo. Então, é uma comunidade bem prática, não é só teórica, e esse é um dos desenhos que está previsto quando ela for lançada daqui a poucos meses. Aqui nós temos, então, alteridade e altruísmo, né, o outro como espelho. Exploramos aqui a capacidade de se colocar no lugar do outro e a prática do altruísmo com elementos essenciais para uma sociedade mais empática e solidária. A gente começa a parte de transcendência que eu tanto falo, né? Uns anos atrás eu criei uma rede chamada Colmeia Ideias em Cooperação, uma incubadora de ideias e soluções altruístas voltadas para o bem comum. E desde lá, desde esses 8 anos que essa rede funcionou, a gente fez mais de uma centena de projetos espalhados pelo Brasil. Apresentamos essa rede no Fórum Mundial do Capital Social em Gotemburgo, na Suécia, em 2012. Então, de lá para cá, eu me dei conta quão importante é um trabalho desapegado, que seja voltado não somente para o seu próprio benefício, para o seu lucro, né? Mas que seja feito de forma desapegada, compassiva, generosa. Os benefícios que nós mesmos tiramos dessa prática são fenomenais, são maravilhosos. Então, em função disso, eu preciso que você perceba, né, quão benéfico é para si mesmo se colocar no lugar do outro, ser compassivo, ser empático e altruísta. Então isso que eu gosto de compartilhar através de exemplos, através de práticas, né? Lá em estamos em 2024, acho que era mais ou menos 2008, 2009, eu fui pesquisar sobre ciência da felicidade e eu fui pesquisar, descobri um artigo numa revista chamada Journal of Happiness Studies, Jornal para os Estudos da Felicidade. E essa revista ela mostrava um estudo científico no qual era possível, com uma técnica de 8 ou 9 semanas de mindfulness, mais um acompanhamento em grupo, aumentar a compaixão das pessoas, dos seres humanos. E com isso trazer benefícios societais gigantescos. E eu fiquei pensando, nossa, se a gente conseguisse implementar isso em larga escala, né, qual o benefício social a gente não teria depois de 1 ou 2 décadas? Então, isso é uma das fagulhas que me fez iniciar esse movimento, né, esse Cada Vez Melhor, que é um movimento, é uma comunidade, né, é um ecossistema, e tentar, então, ampliar esse conceito de saúde, de bem-estar, de bem viver, para bem além de simplesmente modular questões bioquímicas e biofísicas, que foi minha formação original. Então, por exemplo, né, o que pode estimular aí a alteridade e altruísmo? Se voluntariar em organizações locais, causas que te interessam, praticar atos aleatórios de bondade, generosidade no teu dia a dia. Inclusive eu criei um desafio de 30 dias de generosidade, gentileza e gratidão. Ele aconteceu durante alguns anos, esse ano eu não iniciei ele novamente, estava muito corrido, o começo do ano eu não consegui fazer. Doar para instituições de caridade, ouvir atentamente as pessoas, né, ensinar habilidades gratuitamente. A gente fez muito isso na época da Colmeia, né, o nosso celeiro de oficinas, a gente fazia oficinas gratuitas para a população em várias áreas, digamos assim, do saber, do conhecimento, inclusive oficinas para ensinar adultos e idosos a andar de bicicleta, jardinagem libertária, muito bacana. E essa foto bonita aí, tem que deixar mais tempo para vocês verem os bichinhos todos aí. Essas imagens foram todas gentilmente criadas pelo ChatGPT, junto com a ajuda do DALL-E, né? Então, bem colorida, bem bonita essa imagem, né? Ânima, conexão com a vida. Então, para que a gente possa ter um bem viver realmente pleno, também é importante que a gente se preocupe um pouco não somente com a nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família, da nossa vizinhança, dos nossos colegas de trabalho, da nossa comunidade humana, mas também outras formas de vida, outros seres, ou que nos alimentam, ou que trazem equilíbrio a essa biodiversidade do planeta, que talvez não seja diretamente relacionada à nossa vida no aqui e no agora, mas a conexão desses seres todos faz com que a nossa vida humana seja melhor, né, e produz equilíbrio nesse ecossistema terrestre.
Então, muito importante, né, incentivar esse respeito, a valorização de outros animais, conscientização sobre o nosso papel nesse equilíbrio, né? Talvez os humanos sejam aí os maiores responsáveis pela degradação dessa biodiversidade. Então está na hora da gente começar a se preocupar um pouco mais, já passou essa hora, na verdade. Então esse módulo, essa fatia pretende se preocupar com isso. Então criar um espaço num jardim, né, para se conectar com a percepção desse ciclo da vida, participar de atividades de conservação ambiental, limpeza de parques locais, observar a vida selvagem, ajudar a manutenção da vida selvagem, da diversidade da natureza, adotar práticas de consumo consciente, se possível praticar compostagem e tudo mais, são alguns dos exemplos práticos nessa área. E aqui é o agora, o poder do presente. Então, nossa maior riqueza, nossa maior dádiva, né? Dádiva já significa presente, a dádiva do presente, a dádiva da dádiva, o presente do presente. Tá aqui, nesse momento, no aqui e no agora, que é onde tudo acontece. Então, esse módulo é bem focado no mindfulness, na prática, né, de exercícios que nos tragam para o momento presente, permitindo essa nossa vida mais rica, mais consciente, mais intencional, menos no automático, menos automatismo e mais intencionalidade. Então, aí a gente vai vou ensinar todas as técnicas de mindfulness que eu conheço, né, das minhas formações, aí mais de 50 também técnicas de meditação da atenção plena, focado em respiração, sensações corporais, meditação em movimento, meditação da palma da mão, N técnicas possíveis e que você pode utilizar de acordo com a tua preferência, estabelecer períodos com menos tecnologia ou longe da tecnologia, fazendo atividades analógicas como ler, desenhar, brincar, né, se movimentar, usar técnicas de ancoragem, caminhadas conscientes, aí, né, fazer atividades manuais, artesanais que te tragam para o momento presente, né, são só alguns exemplos. E aqui, o que essa imagem traz para a gente? Autoavaliação e autoconhecimento, pilares do autocontrole. Bom, então o autoconhecimento é extremamente abrangente, essa é uma fatia que não tem fim, também existem uma série de práticas e técnicas que podem ser aplicadas para fazer com que a gente se conecte com o nosso verdadeiro propósito, com a nossa essência, e a partir daí a gente possa desenvolver uma melhor avaliação de quem nós somos, daquilo que a gente faz em relação àquilo que a gente gostaria de fazer ou ser, né? Isso nos mobiliza, né? Nos leva cada vez mais para próximo do nosso âmago, da nossa essência, e com isso desvela cada vez mais o nosso pleno e verdadeiro potencial e nossa capacidade de sermos aí eudaimônicos, né? Eudaimons, estarmos conectados com a nossa máxima potência, como diriam os gregos, né? Então é isso, né? Quais são essas técnicas, essas ferramentas, esses exercícios e essas práticas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia em busca de um desenvolvimento pessoal continuado ao longo da vida. Então, nosso diário, eu chamo de diário de evolução pessoal, DEP, é o meu diário no qual eu anoto as percepções, eu tenho uma série de prompts, né, uma série de gatilhos e coisas que eu tenho, perguntas que eu respondo todos os dias e itens, né, que eu gosto de refletir sobre o meu dia. Isso me ajuda, eu incluo um diário de gratidão no meu diário de evolução pessoal, no qual eu agradeço 3, 4, 5 coisas pelas quais eu sou grato todos os dias. Isso sozinho já tem um efeito no bem-estar, né? Tem um estudo que mostra que pessoas que praticam diário de gratidão após 30 dias têm um aumento de 25% do bem-estar subjetivo em relação a pessoas que não fazem isso. Esse efeito pode perdurar por até 9 meses depois desses 30 dias praticando. Claro que não é uma coisa para fazer só por 30 dias, é uma coisa que se deveria fazer sempre, né? Enaltecer, ser grato, genuinamente grato pelas coisas que a gente tem por garantido, como o sol que nasce mais um dia, o teto que a gente tem sobre as nossas cabeças, o dia que a gente conseguiu se alimentar adequadamente, enquanto um monte de pessoas no mundo muitas vezes não tiveram acesso a um prato de comida naquele dia, ou talvez nem no dia anterior, né? Então, agradecer por isso e por ter encontrado pessoas novas e queridas e geniais que nos iluminaram, nos inspiraram e tudo mais, escrever isso nesse nosso diário, né? Estabelecer metas de desenvolvimento pessoal baseadas em autoavaliação, buscar recursos para alcançá-las. Então essa própria roda da vida, né, do cada vez melhor, das 16 fatias da saúde integral,
como que eu estou em cada uma dessas 16 fatias, o que eu estou implementando, será que eu estou fazendo nada nesse processo de autoconhecimento, será que minha vida está tão focada no de sempre, acordar, preparar um café da manhã, levar filho para a escola, trabalhar, o quanto eu estou progredindo nessa escala de equilíbrio e bem-estar, ou será que eu estou estagnado, o que eu preciso fazer para mudar, técnicas de gestão emocional, pedir feedback de amigos, familiares, colegas de trabalho, não é vergonha nenhuma. A gente pode até fazer um questionáriozinho curtinho, entregar manualmente para eles, tirar um xeroxzinho e tô querendo me aperfeiçoar, me diz aí no que eu tenho pisado nos teus calos, o que você acha que eu posso melhorar, né? Seja sincero e transparente, eu não vou ficar bravo com você. Participar de retiros, workshops, tanto presenciais quanto online, de crescimento pessoal e autoconhecimento, e por aí vai. Estamos quase chegando ao final. Essa imagem aqui representa acompanhamento especializado, caminhos para o crescimento. Cada uma dessas pessoas é um especialista aí fazendo a nossa árvore da vida se desenvolver. Então, nem sempre a gente sabe tudo, né? Na verdade, nunca a gente sabe tudo. Sempre tem pessoas que sabem mais do que a gente de alguma determinada área. Então, eu, por exemplo, eu já aprendi guitarra de forma autodidata. Foi bem bom, aprendi. Não tinha tempo, não tinha dinheiro numa determinada época para pagar um professor. Mas nos períodos que eu tive curso em escola de música, eu aprendi muito mais rápido. Então, era eu e mais, sei lá, 10, 12 alunos numa sala. Foi bom, mas eu aprendi mais rápido ainda quando eu tive um tutor, um professor de guitarra particular. Aí foi exponencial, assim, a velocidade que eu ganhava de aprendizado da técnica e a correção que ele fazia de uma aula para outra e como isso me levou a desenvolver mais rápido a minha técnica de guitarra foi impressionante. A mesma coisa em relação à meditação, né? Eu tive um caminho autodidata de meditação, de aprender por conta própria, de ver vídeos, usar aplicativos, mas eu realmente explodi quando eu fui fazer o MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, na Universidade de Massachusetts, o MBCT, o MBCTC lá no Centro Brasileiro de Mindfulness no Rio de Janeiro. Então, quando você mergulha a fundo com tutores, mentores especializados, o teu desenvolvimento ele é exponencialmente maior. Mesma coisa em relação a yoga. Uma coisa era o Rafael, aluno de yoga, indo fazer aula 1 ou 2 vezes por semana. Outra coisa fui eu fazer 3 anos de formação para ser professor de yoga. Então, o que eu adquiri ali, a minha capacidade de, digamos, de perceber o meu corpo, minha relação do corpo com a natureza, com o ambiente, com o universo, com as outras pessoas, subiu de escala. Então, buscar esse conhecimento especializado sempre que necessário para alavancar, melhorar, aprofundar algo que a gente precisa desenvolver é algo desejável. E aqui também, nessa fatia, a gente vai eventualmente convidar outros tutores, mentores, facilitadores de várias áreas, dessas outras 15 fatias, para estarem trazendo seus conhecimentos para melhorarem a minha e a tua jornada pessoal e coletiva, tá? Então, fazer check-ups regulares com profissionais de saúde. Parece que eu estou puxando a brasa para o meu assado, né? Mas só nesses dias. Hoje, daqui a pouco, eu vou ter uma consulta com um fisioterapeuta para resolver minha condromalácia dos joelhos e uma lesão que eu tive no quadril aqui praticando Aikido. Essa semana eu já marquei consulta, já fiz consulta com a proctologista, uma revisão que eu precisei fazer. Já fiz a consulta com o ortopedista que me mandou para o fisioterapeuta. Já fui no oftalmo, né? Depois de muito tempo, olha eu aqui usando óculos de novo. Agora estou sem, mas eu consigo ler essas letras grandes aqui e falar com você sem problema nenhum. Então, recentemente fiz todas essas revisões e ainda está faltando cardio só para falar da parte médica, tá? Mas como vocês viram pelas minhas formações, eu não busco conhecimento só na área médica. Eu fui lá nos meus professores de yoga, nos meus professores de mindfulness, de meditação, no Dr. Ruguei, na Gisele, meus professores de Ayurveda, né? 2 anos aí a formação de Ayurveda. Então, é isso, tá? Buscar essa avaliação e acompanhamento especializado também, as minhas aulas de guitarra que eu fiz, falei para você, e tantas outras, que eu sou meio viciado em aprendizado e tudo mais, então sempre busco acompanhamento de experts para me desenvolver um pouco melhor, mais rápido, mais profundamente nas áreas que eu gosto.
consultar o coach de vida, um conselheiro para orientação em metas pessoais e profissionais, né? Então, eventualmente você vai ter vontade de buscar alguém que tenha um conhecimento um pouquinho maior que o seu numa determinada área, para que você possa absorver esse conhecimento e trazer ele para a tua vida de forma prática. Participar de grupo de desenvolvimento ou mastermind, cada vez melhor está aí para isso, né? Buscar terapia ou aconselhamento para trabalhar questões emocionais ou comportamentais, se engajar em comunidades online ou presenciais que focam no desenvolvimento de habilidades específicas, tá? E aí o Florescer é também um desses grupos, dessas comunidades aí que a Lani organiza e faz com muita maestria. E aqui, então, finalmente chegamos no ação. Nosso passo final, nossa 16ª fatia, passo final para a transformação. De nada adianta você fazer cursos, workshops, ver vídeos, ler livros, participar de retiros e tudo mais, comprar cursos e materiais e ler estes materiais, se você não coloca em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você adquiriu, né? Então, aqui a gente vai estudar e implementar técnicas e estratégias para transladar a teoria em prática, para fazer a instalação de hábitos saudáveis para uma vida plena. Então aqui esse é um módulo dedicado à instalação de hábitos, né? A gente quer tornar automático aquilo que te faz bem, a gente quer eliminar maus hábitos, vícios que estão atravancando a tua vida, e aí a gente bebe da ciência do hábito para ir para além, né? Existem áreas que são apropriadas aí de conhecimentos de metodologias de coaches, mas não só isso, né? A gente vai falar de James Clear, hábitos atômicos, vai falar de BJ Fogg, microhábitos, né? Vai falar do University College of London e a doutora Philippa Lely, suas pesquisas sobre instalação de hábitos e tudo mais. Alguns exemplos, então. Quem sabe a gente começa aplicando uma mudança de hábito pequenina a cada mês ou a cada 2 meses. Não precisa ser uma por mês, pode ser uma a cada 2 meses. E melhorando aos pouquinhos a sua vida. O que eu vou fazer agora? Em qual área? Vai ser na área da saúde? Vai ser na área da produtividade? Vai ser na área da aprendizagem? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Usar algumas planilhas de monitoramento, tem aplicativos para isso. Tudo vai ser ensinado aqui nesse módulo, nessa fatia. Compartilhar conhecimentos e habilidades aprendidas, uma das melhores formas de ajudar a consolidar aquilo, né? Se comprometer publicamente com uma determinada mudança, né? Anunciar nas nossas redes sociais que a gente vai fazer aquilo, participar de desafios e competições, definir projetos pessoais alinhados com valores e trabalhar consistentemente, criar uma ferramenta de auto-monitoramento, né? Desse processo, implementar técnicas aí de planejamento e revisão semanal para ir ajustando e refinando e melhorando nossas ações em direção aos objetivos. Ufa! Foram-se as 16 fatias, né? Bom, espero que até aqui, a gente já está se encaminhando para os finalmente, você tenha tido um bom insight do que é possível com essa metodologia, do que é possível trabalhar na sua vida em direção a uma maior saúde, bem-estar, felicidade e plenitude, né? O bem viver, que é essa palavra que eu gosto de usar. Então, é isso. Um dos primeiros objetivos da metodologia é essa transformação pessoal, né? Buscando essa saúde integral, essa harmonia, esse bem viver. É corpo físico, é o emocional, é o espiritual. Isso é o que a gente busca com a integração de todos esses saberes, tá? Essa conexão que vai para além do indivíduo, essa conexão com o que a gente chama de teia da vida, ou melhor, quem chamou primeiro de teia da vida foi o Fritjof Capra, né? Tem um livro, inclusive, é o final da trilogia dele, começou com o tal da física, conectou com o ponto de mutação, finalizou com o teia da vida, que é essa minha busca, né? O slogan, digamos, da minha marca é todos pelo bem comum. Então, não buscar um autoaprimoramento, um desenvolvimento individual e pessoal em si mesmado, focado só em eu, em si mesmo, né? Focado, quero me transformar num herói, eu quero ser abundante, eu quero transbordar energia, vitalidade, criatividade, riqueza, produção de recursos, para que eu possa ajudar o outro, as outras pessoas que estão no momento de vida, que não têm tanta capacidade de produzir bem-estar para si mesmos. Então, quero contribuir para o bem-estar coletivo. Então, a ideia do Cada Vez Melhor, da Endocrinologia Zen, é
fazer esse ser humano ficar melhor de forma continuada e que ele possa transbordar essa abundância, essa riqueza de energia, de amor, de trabalho para a comunidade na qual ele vive, tornando essas comunidades também mais saudáveis, mais empáticas, mais sustentáveis, promovendo harmonia e cooperação a nível global. E finalmente, né, essa visão planetária, né, pensar que isso deve envolver tanto quanto possível outras formas de vida, para que isso seja, que a gente forme comunidades então resilientes, sustentáveis, baseadas no apoio mútuo, na solidariedade, então garantindo a preservação também da biodiversidade, dos recursos naturais, para que a gente possa viver nesse planetinha por tempos aí infinitos aí, tanto quanto possível, tá? Então, finalizo nossa apresentação, nossa conversa de hoje, te convidando a se juntar à comunidade Cada Vez Melhor, que está na antevéspera de ser lançada, ela não tem uma data ainda. Gostaria de imaginar que seria em maio, perto do Festival de Vesak, que vai acontecer lá por 22 e 23 de maio de 2024, mas eu não tenho essa data precisa. No próximo slide eu vou deixar algumas formas de contato que você pode anotar, assinar o boletim, se conectar comigo no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais, me mandar um e-mail, e aí a gente vai poder manter contato e eu vou poder te avisar quando essa rede, esse ecossistema efetivamente vai estar no ar. Mas ele tem sido desenhado com muito carinho, já faz alguns anos, e tem um quesinho ainda de perfeccionismo que vai adiando, claro, com a vida corrida, como ela é, as prioridades que a gente precisa às vezes abrir mão do nosso próprio desejo e pulsão para contemplar outras pessoas amadas e queridas na nossa vida, os meus pacientes e tudo mais, mas em breve, finalmente a gente vai ter essa experiência humana transcendental aí existindo, e eu te convido a conhecer e fazer parte dessa experiência, tá bom? Então, aqui estão os meus dados de contato, agradeço muito o seu tempo, eu espero que desse tempo que dessa atenção que você entregou para mim, você tenha também retirado algumas boas sacadas, alguns insights que possam trazer melhorias práticas na tua saúde, no teu bem-estar, né? Apesar de a gente estar aqui no módulo físico, que isso também possa te trazer benefício nos campos emocionais, profissionais, e possa ter te dado algumas ideias de implementação imediata na tua vida. E seja bem-vindo a voltar a esse vídeo para colecionar algumas ideias sempre que você quiser. Te espero aí nas minhas redes. Shoreby você encontra tanto contatos para consultas e para outros cursos, e-books e materiais que eu produzo. Tem o meu e-mail, meu Instagram, o TikTok e o boletim, que era para ser semanal, às vezes é quinzenal, às vezes é mensal, às vezes eu passo até mais de um mês, né, dependendo da minha rotina corrida. Gostaria que fosse semanal, mas não é. Se chama o Quintessencial. Mas sempre tem um conteúdo bem bacana lá para você que ainda lê e-mail. É uma forma legal de manter contato e estar sempre por dentro das últimas novidades. Bom, um grande abraço. Adorei estar aqui. Muito obrigado por tudo. Uma excelente vida. Até a próxima.